Olha, a prosperidade, gente profunda, está começando o Luz Podcast, levando luz para a sua vida. Eu estou aqui com ela hoje, Patrícia Cândido. E aí, gente profunda, olha quem está aqui de novo, euzinha. Apresente a nossa interlocutora hoje. Eu apresento você apresenta ela. Muito bem. Hoje nós estamos aqui com a nossa entrevistadora, a nossa querida Thaís. Seja bem-vinda, Thaís. Ai, obrigada. Muito obrigada, gente. Fazia tempo que você não aparecia aqui, né, Thaís? Fazia bastante tempo. Teve uma vez que a Thaís veio aqui e alguém falou, mas você não deixou a Thaís falar, mas a Thaís veio para mim fazer pergunta, era eu que tinha que falar. Bem-vindo a todos, sejam bem-vindos. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva. O Luz Podcast surgiu com uma ideia de colocar em pauta aqui tudo que a gente faz de melhor, que a gente sempre fez e que muita gente não sabe. Talvez você saiba, talvez você não saiba, mas o Luz da Serra tem 3 frentes que são muito fortes para nós. Terapia natural, espiritualidade e prosperidade. E quando a gente decidiu fazer esse podcast, a gente decidiu unificar tudo isso. Porque talvez você saiba, mas a gente tem vários canais no YouTube e a gente viu que estava muito descentralizada a nossa informação. Outra coisa que aconteceu também foi que em 2023, a gente fez uma viagem. Eu e a Aline, a Patrícia e o Paulo Henrique, o Nico e a Amanda, e nós fomos em 3 casais lá para o Peru. Ficamos em Cusco, em Machu Picchu, e aquela viagem mexeu muito com a gente. E no penúltimo dia lá naquela cidade, ou no último dia de curtição, assim podemos dizer, o nosso guia, que também era um xamã, era uma pessoa que nos conduziu por experiências espirituais e vivências, levou a gente em Cusco no Templo da Lua. E lá eu tive uma revelação muito forte, que tinha chegado a hora da gente falar num único canal tudo que a gente sempre falou, misturando tudo. Então, a gente tinha um costume de separar a fitoenergética, que é o nosso primeiro grande trabalho, da prosperidade, que é um trabalho que veio depois, da Aura Master, que é um trabalho que veio ainda mais tarde. E aí, naquela vez, falou assim, não, agora é hora de vocês unirem ciência e espiritualidade. É hora de vocês falarem tudo nesse programa. Então, a gente começou a falar aqui, trazer os autores que vêm falar dos seus livros, dos seus caminhos. E a gente entende que se o nosso lema, o nosso slogan é seja feliz, saudável e próspero, o Luz Podcast é para te ajudar em todas essas áreas. Eu espero que você tenha gostado dos episódios anteriores. E se você gostou e quer assistir de novo, ou você nem assistiu e não viu cada maravilha que a gente já trouxe aqui, eu vou deixar na descrição o link para o playlist de todos os episódios até agora do Luz Podcast. Às vezes sou eu que faço, às vezes é a Patrícia, às vezes somos nós, às vezes a gente entrevista pessoas. E hoje a gente pensou em fazer diferente. Na verdade, foi uma ideia do nosso time. Por quê? Porque agosto é o mês do meu aniversário, né, Patrícia? Depois Sim, eu posso... tá perto. Depois eu vou dar o endereço se você quiser mandar presentinho para mim. E a gente decidiu falar sobre um trabalho que mudou a minha vida, mudou a vida dela, em homenagem ao aniversário, que estou completando 47 anos. E também falar sobre a fitoenergética. E por isso, a Thaís, que trabalha com o nosso time há um tempo, já falou, vamos fazer o seguinte, vamos conversar um pouco sobre o que é a fitoenergética, para as pessoas saberem, porque é o nosso primeiro grande trabalho, né? Sim. Foi a fitoenergética que fez a Luz da Serra nascer. Para vocês terem uma ideia, a fitoenergética ela é antes da Luz da Serra. Antes da Luz da Serra, a fitoenergética já existia. Bem lembrado. Então, essa conexão com a energia das plantas, com o verde, com a natureza, que deu origem, né, à Luz da Serra e a todo o trabalho que a gente faz. A fitoenergética é um sistema de terapia natural que é reconhecido pelo Ministério da Saúde, é reconhecido pelo MEC, hoje é uma pós-graduação que ajuda as pessoas a se tratarem de forma natural, através das plantas, sem efeitos colaterais, sem contraindicações, né, Bruno? E a gente fica muito feliz porque a fitoenergética, como ela é a mais antiga das nossas técnicas, ela tem muitos... Acho que eu ouvi um barulho aqui. Eu fui mandar um vídeo aqui para a rede social e acho que eu fiz coisa errada. Você sabe que uma vez eu entrevistei uma pessoa e num outro podcast, no Prosperocast, ele falou, Bruno, tem 2 coisas que não combinam, velho e tecnologia. Porque entrevistando ele, eu também deixei sair o som do celular. Então, mais brincadeiras à parte, estou ficando velho, né? A gente coleta todos os dias cases, histórias de sucesso na fitoenergética. São corações transformados, corpos transformados, vidas transformadas, passados transformados. E em situações tão absurdas, tão incríveis e potencializadas, que assusta os médicos, assusta a medicina, assusta as terapias convencionais. Fala, não, como isso é possível? Casos dos mais diversos casos que têm mudado a vida das pessoas, e por isso a gente vai falar um pouco disso aqui hoje.
Exatamente, Thaís. Vamos lá? Vamos lá? Começa então, Vamos lá, começa essa batina. Todo mundo preparado? Aham. Todo mundo. Então vamos lá. Assim, vocês são sócios há muito tempo, amigos há muito tempo, e houve uma época aqui em que teve não uma divisão, mas assim, por serem sócios, a Paty ficou mais à frente da Fito, né? Agora o Bruno está voltando, né, para o lugar onde ele sempre foi, né? Então, assim, isso seria um segundo chamado, Bruno? Então, a pergunta é boa. Por que o Bruno se afastou um pouco da fitoenergética? Aconteceu isso sim. Teve uma época que a gente sentiu um chamado para trabalhar muito com prosperidade. Só qual que era a nossa vontade? De começar um trabalho novo sem deixar o velho. Então, eu conversei com a Patrícia. A Patrícia sempre foi embaixadora mundial da fitoenergética. E falei, Paty, você vai tocando o trabalho com a Fito, mais presente, e eu vou tocando o trabalho do Aura Money, prosperidade. Então, foi isso que a gente fez. Mas, nos bastidores, a gente sempre teve conectado, sempre continuou fazendo as mesmas coisas, né? Nos cursos eu sempre aparecia, mas assim, no trabalho de divulgação do YouTube. Eu não vou dizer que foi um segundo chamado, porque a fitoenergética ela é o único chamado, né? Aquele que abriu portas para tudo. Mas foi uma renovação de votos, assim pode dizer. É uma coisa que nos puxou de novo, sabe? Me renovou a energia, a vontade de fazer mais, melhor, estudar mais plantas, enfim. A gente sempre trabalha, e nós sócios aqui na Luz da Serra, a gente sempre trabalha em sistema de colegiado, né? Então, não é porque eu sou embaixadora da fitoenergética que o Bruno não estava presente nela. E não é porque tu trabalha com prosperidade que eu não estava presente no teu projeto também. Não, o tempo inteiro. Então, a gente tem uma pessoa responsável, a gente pode até chamar de âncora, né? Um head. A âncora, o head daquele projeto é aquela pessoa. Mas todo o time se envolve e os outros sócios se envolvem também. A questão é o seguinte, na a rede social é muito exigente. Você tem que produzir conteúdo toda hora. Então, veja, a gente falando sobre terapia natural, espiritualidade e prosperidade, o que a gente faz? A gente consegue, em uma pessoa cobrir bem duas áreas. Exemplo, eu faço espiritualidade e prosperidade. A Paty faz terapia natural e prosperidade. Então, a gente fez isso. Foi um trabalho de compensação de tempo. E o lance também da gente estar tudo aqui no canal Luz da Serra de novo, porque o canal da Fitoenergia tem 500 mil inscritos. Mas a gente tirou o foco de lá, está colocando tudo aqui dentro do Luz da Serra, justamente para a gente poder estar mais focado. Outra coisa, também nesse período, são períodos de recolhimento, né, Paty? A gente criou a pós-graduação da fitoenergética, que foi um grande salto, né? Um grande salto acho que pro mundo. Eu falo, não tô sendo pretensiosa aqui, eu falo pro mundo porque uma terapia natural criada por um brasileiro, que é o Bruno, né? A fitoenergética, ela é autoral, é um estudo, uma pesquisa feita pelo Bruno, ele é químico de laboratório, enfim, químico industrial, né? Mas trabalhou muito tempo em laboratório. Então, ele fez essa pesquisa, catalogou as plantas, produziu, né, o livro, o conteúdo da fitoenergética, que já tem quase 20 anos da primeira publicação, e fez todo esse trabalho. Então, faz muito sentido, né? Tu tá presente na fitoenergética, sendo que tu criou todo esse trabalho. Faz sim. Eu fiz técnica em química laboratorial no colégio técnico. E depois fiz química industrial, então tem os dois, por isso. Exatamente. E eu disse que foi um grande salto para o mundo, porque até um tempo atrás as terapias naturais elas eram vistas assim com olhos desconfiados, né? Sem validação. Então, o fato da fitoenergética ter sido criada por um brasileiro, ter sido reconhecida pelo Ministério da Saúde como uma PIC, que é uma prática integrativa de cura, ter sido reconhecida pelo MEC e ter se tornado uma pós-graduação foi um grande salto para todos nós, porque isso valida as terapias naturais, os tratamentos naturais e mostra, né, o poder que as plantas têm de atuar na nossa saúde e de nos libertar, né, dos processos que levam à doença. Então, a moral às vezes a gente quando trabalha, eu estou na fitoenergética desde 2002. Então, você vai entrando em novas dimensões daquilo que você aprende. Então, o que eu poderia te dizer, é um recomeço, é um chamado? Não, é mais uma camada que a gente está entrando, sabe? E é uma camada de mais capricho, é uma camada de mais estudo, é uma camada de novas plantas, é uma camada de novas técnicas, é uma camada de redescobertas. Isso sim, precisa seguir evoluindo, né? Nós temos muitas coisas dentro da fitoenergética, Jardim Secreto da Alma, fitoenergética 1, fitoenergética 2, fitoessencial 1, fitoessencial 2, fitoenergética e magia com as ervas, pós-graduação, e tem outras imersões, tem Congresso Brasileiro de Fitoenergética, tem um monte de coisa, temos novos produtos.
o tarô da fitoenergética, o fitoenergética edição de colecionador de 15 anos. First Wave. O First Wave, obrigado por lembrar. Eu falei isso pra ti ontem, né? E o First Wave, o livro normal, o tarô, manual de magia, enfim, a pesquisa não pode parar. Por que, Thaís? Porque muitos anos a indústria farmacêutica ela cresceu em função de uma demanda. As pessoas queriam simplificar o tratamento para dor de cabeça, dores e problemas. Isso parecia 10. Facilitar a vida. Imagina uma mãe com um filho em febre, ela precisa de agilidade. O chá é legal, vai ajudar, mas não tem aquela agilidade. Então, o antifebril, o analgésico, mas isso começa a ser um paliativo muito perigoso, porque começa a se estender para qualquer área. Quando a gente está na área do soma, né, porque os gregos chamam de soma e o psique, então psicossoma. Soma é o corpo. Então, os remédios do corpo, da dor, da inflamação, fazem sentido ali, desde que você continue estudando em paralelo as causas. Com o tempo, com a modernidade dos novos tempos, o ser humano começou a simplificar e isso custou um preço muito caro. Então começou-se a tomar remédio para qualquer coisa e essa demanda foi crescendo e as pessoas pararam de pensar a verdadeira causa, esqueceram cada vez mais da natureza, do verde, das plantas, do tradicional, do natural e começaram a tratar a dor de cabeça assim. Entendi! Certo, não, depois eu vejo isso pra você. Aí a pessoa vai lá numa gaveta, enquanto fala, tá bom, abre uma gaveta e pega uma cartelinha daquelas, com uma mão, cai no chão. Com uma mão, põe na boca. Não, certo, é verdade mesmo. Não, depois eu vejo, essa coisa... Então é assim que a gente trata as doenças hoje. Então a fitoenergética, quando a gente viu do que a gente estava na mão, a gente falou, não, espera aqui. Não é um curso de qual é a chá para tratar dor de cabeça, ao invés de usar remédio, usar chá. Não é isso. É um tratado de mudança de vida, é um tratado de entendimento, um estilo de vida, onde você foca na causa criadora da doença e não no sintoma, no efeito da doença. Hoje há uma grande desconexão com o natural, uma desconexão com a nossa própria natureza. Eu lembro uma vez que eu estava em São Paulo, faz anos já, que deu um tremor de terra em São Paulo, abriu um buraco lá e caiu muita terra para dentro, acho que numa linha do metrô. Tu lembra disso, Lembro, Bruno? claro que lembro. Faz anos. E aí eu tava lá, nessa época, a gente tava dando um curso lá, eu perguntei para as pessoas, e aí, o que tu achou disso e tal? Tu acha que eu tenho tempo para pensar em tremor de terra? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer muita coisa. E eu, meu Deus do céu, mas aconteceu uma catástrofe perto da pessoa. O sistema tá bruto. E ela não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para ter dor de cabeça, eu não tenho tempo para ter depressão. Então, quando a gente vai numa cidade muito grande, onde as pessoas são muito ocupadas e elas correm para cima e para baixo o tempo inteiro, a gente vê o quanto elas estão naquele frenesi e naquela desconexão com a natureza. E aí, elas fazem isso que o Bruno falou, de nem parar para pensar por que tá com dor de cabeça. Ela simplesmente já vai ingerindo uma medicação ali de forma automática, totalmente no piloto automático, e não para pensar sobre si, sobre as suas questões, sobre evolução, sobre onde que o comportamento precisa melhorar, onde que a pessoa, de repente, está errando nas atitudes dela, que desencadearam aquela dor de cabeça. Qualquer doença no nosso corpo físico é um sinal emergencial de que alguma coisa está errada e que alguma coisa precisa ser feita e que alguma atitude precisa ser tomada, né? Então, lembra sempre disso. Uma doença é uma sirene no seu corpo. É um lugar que está pedindo socorro. E normalmente isso tem a ver com pensamentos, sentimentos, emoções que são mal resolvidos e que estão te prejudicando. E enquanto isso não for mudado, essa doença não tem remissão. Nossa, uma doença é uma sirene. Eu ia falar que uma doença é uma mensagem, né? Não é doença, é mensagem, a gente fala no curso, né? O que significa? Significa que tem sempre algo ali para você saber. Então aparece uma doença séria. Não é uma doença séria, é uma mensagem que colocamos o nome de doença séria. Isso seria o significado da causa das doenças? Qual é o significado desse termo, causa da doença? Então, eu vou começar a falar, inclusive, o livro Fitoenergético, o curso Fitoenergética, tem 2 capítulos só para falar sobre isso. Esse é o grande clique da nossa vida. A gente começou a entender que nós somos nascidos e acostumados com a ideia de que se uma pessoa tem câncer, ela tem câncer, pronto. Teve câncer. Foi um azar, Qual foi é a causa? genética. Qual é a causa do câncer? Genética, idade e virose. Falta de sorte. Enfim, e aí fica nisso. O ser humano pensa assim. Então você vai a qualquer tipo de atendimento hoje, o padrão é a tua idade, ou é genética, ou é uma virose. De vida. Uma virose.
Então, a gente nasceu dentro disso. Chegou uma época que eu e Patrícia começamos a estudar bioenergia, aura, chakras, campos de energia em geral, e a gente começa a ver que esse conhecimento é um conhecimento védico antigo que explicava que toda dor e doença, ela nascia antes num campo sutil para se manifestar no campo físico. Então, como um mentor espiritual chamado Ramatiz fala, o corpo físico é o mata-borrão do espírito. O que é o espírito? Vamos colocar espírito aqui. É a parte sutil. Como eu falei, os gregos chamavam de psique e de soma. Então, eles chamavam de psicossoma. Psicossoma é o quê? É o campo áurico. Então, é o corpo da alma. E o soma é o corpo físico, o corpo denso. Então, toda a doença do soma nasceu no psicossoma. O que significa? Que a nossa pesquisa mostra que todo pensamento, emoção e sentimento em equilíbrio só revitaliza, flui e faz a coisa andar bem. Por exemplo, que bem-estar que é você contar uma piada boa, tá? Pessoal aí da cabine, uma piada boa, viu? Uma piada sensata. Que delícia você rir copiosamente, feliz, ou abraçar um bebê, aquela alegria. Então isso aí faz bem para a alma. O contrário também é verdadeiro. Quando você tem um pensamento ruim, você se vê em cólera, os seus pensamentos, seus sentimentos afetam esse campo somático, essa energia. E a partir do momento que essa energia é afetada, ela manda sinais para o corpo. E aí o corpo fica doente. Então, a causa da doença é entender que o corpo físico não é a causa. O corpo físico é a consequência, a somatização. Por isso, soma. Somatização de pensamentos, emoções e sentimentos. Em outras palavras, a verdadeira causa das doenças está num conjunto pensar e sentir. Em outras palavras, é o lado sutil, o emocional, o mental, o espiritual, que quando estão em desalinhamentos, eles geram a doença. Desalinhamento espiritual. Todo mundo tem uma causa aqui, nasceu com uma missão, que a gente chama de eu superior. O ego, o eu inferior, por conta de medos e conveniências, começa a fazer algo diferente do que veio fazer. Desalinhamento espiritual. Desalinhamento mental. Eu estou usando os meus pensamentos para me autodestruir e destruir o mundo. Desalinhamento emocional. Eu estou tendo emoções desgovernadas, emoções primitivas. Né? Emoções que mostram o lado entorpecido do ser humano. Emoções primitivas mesmo. Raiva, angústia em excesso. Essas Vingança, coisas. ódio. Boa. Cólera no total. Então, desalinhamentos nos 3 níveis, eles criam uma confusão no campo somático, na aura, como a gente fala. Essa aura, ela afeta o corpo físico. 99% de todos os processos de terapia que a gente vê no Ocidente não levam em consideração o elo perdido, o elo quebrado da medicina, que é o campo energético. E para mim e para a Patrícia, isso é um crime. Como que eu posso tratar um ser humano só dando remédio para o rim? Você vai no médico hoje, ele, não estou generalizando, mas a maioria, ele trata o estômago, ele trata a cabeça, ele trata o olho. Ele não trata o dono do olho, o dono do estômago, o dono da cabeça. E não dá nem para culpar ninguém, porque essas pessoas, né, os profissionais da saúde formal, eles foram treinados assim, Verdade. eles aprenderam assim, existe um sistema que é assim. Que repertoriza, né, Paty? Que enxerga o estômago como um indivíduo, o fígado como outro indivíduo, o cérebro como outro indivíduo e trata separadamente. Né? Só que eu acho que todo mundo já está careca de saber, todo mundo já está... É algo que já é fato, sabe? Que todo mundo sabe, já é mainstream, que a nossa saúde não tem a ver com um órgão apenas ou com uma coisa isolada. A nossa saúde é um todo e ela depende do nosso comportamento, das nossas atitudes, do nosso estilo de vida, das escolhas que a gente faz no nosso dia a dia. Por exemplo, uma pessoa que fica a noite inteira acordada, jogando na internet, sei lá, né? Como é que ela vai produzir no outro dia? Como é que ela vai ter qualidade de vida? Isso vai afetar a saúde dela de algum jeito, né? De algum modo. A pessoa que bebe muito, que fuma muito, então são atitudes, são escolhas que ela faz no dia a dia dela que vão determinar se ela vai ter saúde ou não. Uma pessoa que ela não bebe, ela não fuma, ela não joga, ela é uma pessoa que nesses quesitos ela é regrada.
mas ela sente muito ódio, muita raiva e muita mágoa, né? Hoje se fala em manter o ambiente celular alcalino. Uma pessoa que sente essas coisas, por mais que ela cuide para ter uma alimentação alcalina, ela vai ter um ambiente celular totalmente ácido. A raiva, ela faz uma descarga de substâncias no corpo, ela gera neuropeptídeos que corroem as paredes do estômago, que dispara a produção de suco gástrico no estômago, não no horário que tem comida lá dentro. Então, de estômago vazio, a pessoa sente raiva, ela dispara esse neuropeptídeo, ela dá um comando, esse suco gástrico é produzido num momento inapropriado e ela pode vir a ter uma úlcera e até evoluir para um câncer de estômago, só de sentir raiva. Então, isso não é abordado, normalmente não é falado, né? E os remédios não têm, os remédios químicos, né, vendidos em farmácia, os fármacos, eles não têm alcance para tratar isso, para tratar sentimentos, pensamentos e emoções. Então, você precisa buscar outras alternativas para tratar a verdadeira causa das doenças que reside aí. E a fitoenergética é uma pesquisa que descobriu o poder oculto das plantas. As pessoas às vezes acham, o manjericão é só um temperinho. Na fitoenergética, o manjericão, ele tem superpoder. A camomila tem superpoder. A malva tem superpoder. O morango tem superpoder. A sálvia tem superpoder. E essas plantas atuam nos nossos pensamentos, sentimentos e emoções como uma suplementação daquilo que nos falta nessas áreas. Então, por exemplo, se você é uma pessoa muito raivosa, odiosa, né, ou reclamona, ou uma pessoa vitimista, ou uma pessoa que está sempre triste, tendo episódios de tristeza, ou é muito pessimista, tem plantas que vão corrigir esses problemas. Porque não é normal o ser humano ter tudo isso. Pode ser comum nos dias de hoje, mas normal não é. O normal é a gente estar bem, estável, né, equilibrado. E nós nos esquecemos disso. Então, se você insere a fitoenergética todos os dias na sua vida, você começa a ter resultados. Assim, no primeiro dia você já percebe resultados. E esses resultados vão melhorando, vão melhorando, vão melhorando. E quem fala para vocês aqui é uma pessoa que não toma remédio há 20 anos. E eu fiz um tratamento de fitoenergética naquela época, que eu tomava 8 tipos de medicação. Nunca mais precisei tomar remédio. Então, eu sou a prova viva, né, de que a fitoenergética é um sistema de cura natural inovador, disruptivo, né, que quebra padrões e que traz uma saúde integral, de forma natural, sem efeitos colaterais e contraindicações. Então, gente, só quando a gente fala de tomar remédio, é não tomar remédio desnecessário. Então, é óbvio que se tiver uma febre, tiver que tomar um antifebril, a gente vai tomar. Eu acho que a Paty está querendo dizer isso também. Claro. É óbvio que se aconteceu uma coisa lá, por exemplo, uma cólica no caso das meninas, é uma cólica que você pode tomar. Mas aí a gente deixa para os remédios só aquela exceção, né, Paty? Sim. A gente tem acesso a uma pesquisa que fala que hoje 93% dos remédios poderiam ser evitados. São desnecessários, que a gente está tomando em demasia. Então, Thaís, tratar a verdadeira causa da doença, em primeiro lugar, a sociedade atual está tratando no lugar errado. Eles não estão tratando a causa, estão tratando a consequência. É entender que quando o corpo se manifesta com doença, o corpo não é a causa. Existe uma causa mais profunda, que é o mental, o emocional e o espiritual, que precisam estar alinhados. O espiritual, quando o eu superior tem uma mensagem que é diferente do que a pessoa está fazendo. O mental é quando eu uso a mente para me destruir ou destruir os outros através de pensamentos densos. E o emocional é quando eu estou conectado com emoções primitivas. Esses 3 itens em desequilíbrio são a verdadeira causa das doenças. A gente pode resumidamente falar que a fitoenergética ela trata o corpo da alma, é isso? É, exatamente isso. A gente trata a essência do ser. Quando uma pessoa morre, vão falar assim, o corpo do fulano vai ser velado em tal lugar. Você nunca diz, fulano vai ser velado. Inclusive até as religiões mais antigas falam isso, né? Por quê? Porque ali só está o corpo e não está a consciência. A consciência é do corpo energético, não do corpo físico. O corpo físico é como uma antena do rádio. Ele traduz as informações do corpo energético para o corpo. Então, o cérebro não é a mente. O cérebro é a antena. A mente é como se fosse a estação do rádio. Eu brinco também que o cérebro, ele é o hardware e a mente é o software. Então, a mente é o programa que roda no cérebro. O cérebro é o aparelho físico que roda uma energia que é a mente, né? E as pessoas confundem muito isso. Então, o nosso campo de energia é ele que nos torna vivos, é ele que nos anima, é ele
é o campo de energia que faz você se mexer, que faz você falar, que faz você cantar, correr, né? E é impressionante como a maioria das pessoas não se concentra nisso, que é o fundamental, que é o primordial para a gente ter uma boa saúde. O trabalho nosso da fitoenergética foi transformar todos esses conceitos num sistema que a pessoa pode, ela própria, montar seus compostos com as ervas para cobrir essas áreas das mais diversas, tratar os mais diversos problemas. Então, todo mundo pode usar a fitoenergética? Essa é a pergunta gostosa de responder. Todo mundo pode usar a fitoenergética. As pessoas que têm consciência ou não. Quero explicar. Uma mãe faz um tratamento fitoenergético com uma criança de 2 anos. Criança pode, idoso pode, gestante, lactante pode. Pessoa que está com um processo medicamentoso forte, como quimioterapia, pode. Por quê? Porque a fitoenergética, número 1, ela não usa o princípio ativo químico das plantas. Isso, por si só, é uma revolução. Você pode fazer infusões a frio, você pode fazer banho, spray, chás diferentes, cada tipo incrível. E a quantidade de erva que a gente usa é mínima, porque a gente não precisa do princípio ativo químico, a gente precisa do princípio ativo energético. Logo, não há contraindicação. Então, qualquer pessoa, em qualquer situação, pode usar. E você falou todo mundo, né? Pode usar a fitoenergética. Uma das maiores comprovações que a fitoenergética já teve ao longo da história foi a utilização em animais de estimação, nos pets. Porque eles não falam, eles não se expressam, eles não conseguem dizer o que eles estão sentindo. Mas, às vezes, dá para ver que o cachorro está estressado, ou que ele está latindo demais, ou que ele está triste, assim, né? Tem aquela expressão amuadinho, quando ele está quietinho num canto. Isso eu tô falando de cachorro, gato, né? Animais de estimação em geral. E os tratamentos com a fitoenergética são muito eficazes. Às vezes, assim, ó, uma vez que você aplica, o bichinho já muda completamente. E a gente tem muitos estudos de caso, vídeos de alunos, né, que nos mandam relatando a melhora dos seus pets. E tratamentos também físicos, para alergia, enfim, para todo tipo de problema que o pet pode ter. Então, além de nós humanos, os bichinhos de estimação que a gente tanto ama podem usar. E também os ambientes podem usar. A gente pode usar a fitoenergética para as próprias plantas, para as plantas ficarem bonitas, né? E pode ser em forma de chá. Os bichinhos, eles adoram que a gente molhe a mão no chá e passe no pelo deles, assim. Gostam na mesmo. Cabeça. Eles amam, eles adoram. Lá em casa, chega a ter fila para A impressão, receber o a chazinho. impressão que dá é que eles sentem muito mais do que a gente. Né? Exatamente, eles são muito mais sensíveis à vibração. As crianças e os animais de estimação costumam ter bastante sensibilidade aos tratamentos. Seguimos. Vamos lá. Já que a gente falou sobre a medicação e fitoenergética, a pessoa precisa consultar um médico para começar a usar fitoenergética ou ela pode começar a usar... Não, ela precisa consultar com um terapeuta fitoenergético, né? Porque a fitoenergética, assim, ela tem um método que foi desenvolvido, ela tem toda uma engenharia por trás, então a fórmula ela precisa estar balanceada. Então, qualquer pessoa pode usar, desde que seja orientada por um terapeuta fitoenergético que monte o composto, que monte o tratamento. Porque a fitoenergética, ela não funciona... Ela até funciona com uma planta, mas ela não vai fazer uma abrangência total, né, do tratamento com uma planta só. Então, o terapeuta precisa recomendar. E se a pessoa ficar tomando a mesma planta sempre, em grandes quantidades, ela pode ter efeitos colaterais, ela pode usar errado. É isso que eu quero dizer. Se ela não consultar com um terapeuta fitoenergético, ela pode usar de forma errada. Porque a gente tem muito a mente da fitoterapia, né, que tem que usar muita planta. Enfim, a fitoenergética é só uma pitadinha, né? Aproveitando que tu falou isso, qual é a diferença de fitoterapia e fitoenergética? Eu gostaria de comentar um pouco sobre isso que a Paty falou. A gente tem que lembrar que nosso trabalho, desde que a gente começou com a fitoenergética, é unir medicinas. Então, veja, o que a fitoenergética faz e o que o médico faz são complementares, são diferentes. Sim. A gente não é médico. Nosso trabalho não é ser médico. Nosso trabalho é tratar o emocional em primeira instância. A fitoenergética, ela tem uma bandeira, Thaís, que é as pessoas hoje estão indo tratar a depressão, síndrome do pânico, transtorno de humor, que são doenças da psique, são doenças emocionais, atuando no físico. É mais ou menos assim, né, Paty? Eu tô triste, eu vou encher a cara de cachaça. É a mesma coisa, só que em outro nível. Só que porque vem em cápsulas, as pessoas estão ensinando a tratar as emoções na causa errada. Então, nós entendemos que isso não é o certo. Agora, a pessoa tem que continuar indo no médico para as questões, para os exames, como a gente faz. Inclusive, a Patrícia é super regrada com o exame.
Eu melhorei muito de uns tempos para cá, exame de sangue, exame disso, daquilo, você tem que fazer sempre. E esse é trabalho único, exclusivamente do médico. O que eu e Patrícia estamos ensinando é formando terapeutas, que a pessoa também pode ela aprender, ou ela pode contratar um terapeuta. Então, só para deixar claro que toda vez que a gente fala disso, nós vivemos num mundo em que há muita briga, né, Patrícia? E eu fico imaginando, se eu fosse um médico, escutasse eu e a Paty falando isso, por mais que a gente tenha uma base, por mais que a gente tenha publicações, o Ministério da Saúde já aprovou a fitoenergética no gostar de terapias, o MEC já aprovou a pós-graduação, justamente porque a gente sabe trabalhar no nosso campo. E o que a gente acredita? Que o ser humano vai brilhar quando ele unir diferentes técnicas e diferentes abordagens. A abordagem que a fitoenergética faz é única. Então, ou ela aprende a fazer através dos nossos cursos, nós temos alguns níveis, fitoessencial 1, fitoessencial 2, ou a pós-graduação, ou ela contrata um terapeuta, que graças a Deus nós estamos formando terapeutas há muito tempo. E eles trabalham em conjunto, e é muito comum, a gente ensina os nossos terapeutas a ter esse alicerce multidisciplinar. Porque, por exemplo, quando você vai num time de futebol, o Corinthians, que é meu time lá, ele tem o preparador físico, tem um cara que treina só a defesa, tem um cara que treina só o ataque, tem o fisiologista, tem o nutricionista, certo? Então é isso que a gente acredita. Só que esse ponto de tratar a alma, nossa sociedade está andando para trás. É isso que inclusive tem vários médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, dentistas, farmacêuticos, médicos veterinários que estão nas nossas turmas, né, aprendendo fitoenergética justamente para integrar as medicinas. É muito legal isso. Tem uma veterinária que usa muito, né, com todos os pacientes dela, e eles têm ótimos resultados. E ela acabou se destacando até porque, né, aquela coisa, parece que aquela veterinária ela conhece algo que os outros veterinários não conhecem. Então, a fitoenergética é uma excelente oportunidade para o profissional de saúde agregar uma técnica a mais, né, no seu rol ali de terapias. E a diferença de fitoterapia para fitoenergética? Ela é muito simples. A fitoterapia, ela precisa de um solvente que entra na planta e extrai a química, que a gente chama de princípio ativo químico. Na fitoenergética, a gente não quer as propriedades químicas da planta. A gente não quer o aroma, a gente não quer os sais minerais, a gente não quer as substâncias, a gente não quer os antioxidantes, a gente não quer nada químico. A gente quer a vibração daquela planta, certo? Então, essa é a grande diferença. E essa vibração é totalmente compatível com a nossa vibração. Essa vibração é uma espécie de bateria, de uma energia extra, que se a gente souber, a gente consegue transferir da planta para nós. E por ser bioidêntico, vamos assim dizer, a gente consegue fazer essa transferência numa boa, e a gente sente essa mudança de energia, a gente sente essa mudança de atitude. Então é como se você falasse, a planta ela tem dois aspectos, o aspecto físico e o não físico. A gente vai na fitoenergética pegar o aspecto não físico da planta. Como a gente ativa a energia da planta? Esta é a pergunta de $1 milhão. A fitoenergética ela nasceu justamente a partir disso. Fitoenergética sem ativação das plantas não é fitoenergética, é fitoterapia. Então, a pesquisa começa lá em 2002, num apartamento que eu morava bem pequenininho, né, Patrícia? E lá em Porto Alegre. Eu me lembro até que o Paulo Henrique, foi o Paulo Henrique, a gente trabalhava junto, né, Paulo Henrique, marido da Paty. A gente trabalhava junto e eu falei, cara, vou me mudar de um apartamento para outro. Ele falou, não, então vamos todo mundo te ajudar lá. A gente juntou a galera toda da Selene, o Paulo Henrique sempre foi assim. E aí nós fomos juntos levar lá, e aí o caminhão do Lompa. E, cara, eu me lembro até hoje, geladeira e fogão, levamos tudo para o apartamento, e depois que terminou a gente fez um churrasco. Óbvio que o Paulo Henrique fez um churrasco lá, né? Então, quando você precisa de uma pessoa, por exemplo, deixa eu só voltar nisso. Quando você precisa de uma pessoa, a pessoa pode te dar conselho, ela pode te dar inspiração, ela pode te dar orientação, pode te dar amor. Esse é o lado emocional. Ou a pessoa pode te ajudar na tua mudança, carregar caixa. Esse é o lado físico. Essa seria uma comparação para entender bem fitoterapia e fitoenergética. Agora, sobre como começou as plantas, então nesse apartamento, eu não me esqueci não, sobre esse apartamento, foi lá que começou. Eu comecei a energizar as plantas. Eu tinha acabado de fazer um curso de Reiki. Eu estava muito apaixonado com bioenergia, estudando reflexologia, estudando técnica de polaridade alemã, estudando. E aí eu comecei a energizar um vasinho de 7 ervas que eu tinha. A partir do momento que eu começo a energizar aqueles vasinhos de 7 ervas, eles começam a propagar uma energia diferente do que estavam acostumados. E ali, para começar, para resumir, a gente entende que se descortina,
que é como uma senha que você libera a tela do seu celular. A tela do meu celular está bloqueada. Se eu puxar aqui a senha, ele olhar meu rosto, é uma senha, ou digitar um número, certo? Certo. Então, esse é o segredo da fitoenergia. Quando você consegue despertar a fitoenergia da planta, você vai ter um sistema que a gente chama de fitoenergética e vai atuar também na sua energia. Se você não faz isso, você não tem uma atuação na sua alma nas verdadeiras causas de doenças. Se não ativar, você tem fitoterapia normal. É. Se eu não ativar o manjericão, ele é um tempero. Se eu tocar o coração dele, ele se abre. Então, quando você conhece uma pessoa, se você não tem intimidade com ela ou não tenta estabelecer uma conexão, oi, tudo bom? Ok. Uma pessoa que você encontra no elevador, certo? Você tá vendo que é uma pessoa, ela tá ali. Até se você deixar cair alguma coisa no chão, ela vai juntar, ela vai te entregar, ela vai te ajudar, mas ela fica na dela. Agora, se você conseguir se conectar com essa pessoa e tocar o coração dela, ela vai sorrir pra você, ela vai se abrir, de repente ela vai te dar um abraço, entendeu? Então, com as plantas é a mesma coisa. Se você conseguir ativar, e a fitoenergética ensina como fazer isso, se você consegue ativar, você extrai o melhor dessa planta, todo o amor que ela tem para doar, né? Então, é um processo muito bonito. É algo que me encantou na fitoenergética, e eu tô falando aqui como uma pessoa que era totalmente cética. Eu achava que era efeito placebo. Só que depois, quando o Bruno começou a estudar e eu comecei a me interessar e comecei a estudar também, a gente fazia muito teste cego, então não tem como ser efeito placebo se a pessoa não sabe o que ela está tomando, né? E a gente fez vários testes cegos, catalogações, e realmente as plantas têm esse poder oculto de atuar na nossa energia. E no nosso estudo da fitoenergética, tudo foi catalogado. Tem exatamente o que cada planta faz, onde que cada planta atua, quais são as falhas que essa planta corrige e como combinar, né, as plantas entre elas para ter os efeitos que você deseja. As plantas nos ensinam o tempo inteiro. Basta a gente olhar para a natureza. E uma coisa que elas sabem fazer bem é trabalhar em time. Então, os compostos, eles são times de plantas, separados por grupos e combinados entre eles. E esses times de plantas é que vão atuar numa dificuldade que você tem, num problema que você está enfrentando. Então, às vezes o composto, sei lá, leva 6 plantas, às vezes 4 plantas, às vezes 10 plantas, dependendo do caso. E são plantas muito comuns, não tem nenhuma planta rara, não tem planta complicada, nada que você não encontre aí nas ervanárias do Brasil, Farmácia né, de nas manipulação, farmácias de manipulação. Mercadão público. Mercado público ou na sua horta, se você é uma pessoa que gosta de ter horta em casa, né? É muito fácil. Então, são plantas como tomilho, orégano, manjericão, camomila, Malva, morango, pêssego, malva, capim-cidreira, poejo, guaco. Gengibre, Essas laranjeira. plantas. Muitas ervas que as pessoas só usam como tempero, né? Exatamente. Louro só usa no feijão, tempero. Então, se eu colocar o louro no feijão, sem ativar, ele vai dar aquele sabor, né? Ele vai ser o louro do feijão. Se eu ativar o louro antes de colocar no feijão, ele vai ter um outro efeito. Tem um outro efeito, né, Bruno de Mendes? Você vai ler para nós? Eu vou falar do efeito E louro. assim, eu sei que o pessoal fica curioso, eu não posso ler a 118, Enquanto mas... você prepara aí, deixa eu dizer, como ativar a planta? Eu posso ter uma folhinha que eu colhi agora, eu tirei essa folhinha aqui, do vasinho. O vasinho é vasinho de verdade, tá? Eu posso ativar a folhinha, essa folhinha dá para fazer um chá completo. Eu posso ativar a planta plantada, mas eu não vou entrar com essa variável. Bruno, as ervas têm que ser frescas? Não, as ervas podem ser desidratadas. Pode ser qualquer parte da planta. Se eu peguei a folha, se eu peguei o talo, pode ser às vezes semente, pode ser casca, pode ser talo, pode ser a flor, pode ser qualquer parte. Agora, a energização, nós vamos, inclusive, deixa eu aproveitar aqui e explicar para vocês que eu e Patrícia estamos preparando um documentário, o melhor de todos os tempos, e nós estamos preparando essa que a gente chama de imersão fitoenergética e magia com as ervas. Nessa imersão nós vamos dar mais detalhes. Nós vamos explicar detalhes, vamos fazer oficina de técnicas. Olha, ela é completa, só que ela fica um tempinho só no ar e depois sai do ar. Então, o que eu recomendo? Que você cadastre no link que eu vou pedir para o pessoal colocar aqui. Pessoal, põe para nós, por favor, aqui embaixo, na descrição, no chat. Se você ainda não se cadastrou, se cadastra, vai ser muito especial e nós vamos ensinar mais detalhes, que
É difícil como falar num podcast só, porque é 22 anos de pesquisa, estudo e comprovações para falar aqui. Mas uma das formas que você vai aprender na imersão é uma das mais poderosas que tem, tá? Muito rápida é que a gente mais usa. Mas para eu despertar o poder oculto que está escondidinho aqui, certo? É muito simples. Você usar gratidão, você usar energização, você aplicar uma energização aqui. Acima de tudo, sim, você vai usar o chá, você põe as mãos aqui, você agradece, você pede para a planta com licença para usar teu poder. É mais ou menos essa intenção. Você deve imaginar que a planta não escuta o seu com licença, tá? Ela sente o impacto energético do seu com licença. Certo, Paty? Então, Deus mesmo não escuta o que você fala. Não, Deus Mas não a planta escuta. sente a tua vibração. Mas Deus responde energeticamente à vibração que você manda. Então, o segredo para ativar é isso. Em primeiro lugar, eu sei que você tem algo mais, poxa, e essas plantas estão prontas para abrir, só que o código é esse amor, esse respeito, essa conexão, e que as pessoas, quando começam a usar a fitoenergética, elas sentem cheiros diferentes no ar, elas sentem vibrações diferentes. O chá vira uma espécie de uma alquimia, muda tudo. Sabe, o spray não é igual à fitoterapia, é uma coisa que muda, envolve a alma, envolve os sentidos. E quando as pessoas aprendem a combinar as plantas, que é o que a gente ensina, nossa, tudo muda. Então a Paty vai ler agora o que é o louro, para você entender. O que é o louro que você conhece? Tem as propriedades fitoquímicas, físico-químicas, tem lá, tá tudo lá que você conhece, qualquer livro aí, qualquer revista de propriedades populares, você vai descobrir. Porém, quando você ativa no louro a fitoenergia dele, ele vai mostrar para você outro tipo de efeito. Que isso que é o efeito fitoenergético que a Patrícia vai ler. Bom, o nome do louro, o louro é o apelido, né? O nome Que dele... não é o papagaio também. O nome dele científico é Laurus nobilis. A gente teve esse cuidado de colocar no nosso trabalho o nome científico justamente para que as pessoas não tenham dúvida na hora de comprar uma planta. O que ele faz, então? Quando você ativa o poder do louro e coloca no feijão, ele elimina energias densas de ordem espiritual, cria um campo energético espiritual, traz a força da energia divina para purificar os campos de energia e os ambientes em geral, traz a força de Deus para o mundo físico. Então, você pode fazer um feijão divino. Literalmente, se alguém disser, nossa, que feijão divino. Se você ativar o louro, quando colocar no feijão, ele vai ficar divino mesmo, certo? E a fitoenergética tem essa proposta, então, de suplementar o que a gente perde, né? Quando a gente tá com raiva, quando a gente briga, quando a gente se estressa, quando a gente entra numa discussão, quando a gente se estressa no trabalho. Às vezes, né, tem pessoas que chega meio-dia, ela já não tem energia para nada, começa a trabalhar de manhã, meio-dia ela já tá morrendo, já quer deitar num sofá e dormir a tarde toda. Por quê? Porque gastou todo, não soube dosar a sua energia, gastou tudo num momento só e pode ter se estressado muito no trabalho. Quando a gente tem as plantas como companheiras diárias, que é o meu caso há mais de 20 anos, quando você usa todo dia, você se torna muito mais potente em várias áreas. E eu não estou falando só profissionalmente, eu estou falando de criatividade, de achar soluções, de ter ideias, de se tornar uma pessoa mais disposta, com mais energia, com mais saúde, com mais motivação, com mais alegria. Você vê a vida com outros olhos. A fitoenergética descortinou para mim um outro mundo. Eu descobri um mundo paralelo que até então eu não sabia que existia. E quando um tratamento fitoenergético fez por mim o que as medicações que eu tomava há anos não conseguiam fazer, e foi num único tratamento, eu disse, meu Deus do céu, a indústria farmacêutica investe bilhões de dólares em pesquisa e não consegue resolver meu problema. E aí eu tô tomando aqui um chá, e esse chá fez tudo isso. Puxa, eu quero estudar tudo sobre isso, eu quero saber tudo sobre isso. Então, eu embarquei nessa jornada de aprender tudo sobre fitoenergética, sobre bioenergia, sobre a interação das plantas com o nosso campo de energia, e hoje estamos aqui, né, Bruno Gimenez? Estamos aqui, depois de tanto tempo. Seguimos por quê? Porque é uma coisa perene, é algo da alma. Não é muito difícil de explicar. A Paty acabou de contar uma transformação que ela teve com a fitoenergética, essa era uma das perguntas que eu ia fazer. Daí eu queria saber do Bruno também, uma transformação da fito na tua vida. A produtividade. Eu sempre fui uma pessoa que... Eu nunca tive preguiça de trabalhar. Mas eu trabalhava
na força do ódio, como dizem. E a fitoenergética me tornou escritor de livros, a fitoenergética me ensinou a fazer o que tem que ser feito, a fitoenergética me ensinou a captar as coisas do alto, a canalizar. Então, me ensinou que qualquer coisa que eu faço, por exemplo, quando eu era criança, eu tinha uma das brincadeiras preferidas, por isso que eu me tornei químico, Thaís, que era brincar com poções. E o que eu fazia? Eu ia no quintal de casa, pegava uns vidro de azeitona, vidro de palmito, e aí tudo eu pedia para guardar. Então eu ia no mato sem entender nada que eu estava pegando, e eu colocava dentro dos vidros erva, planta, flor, e punha água e misturava e sem saber, e aquilo às vezes apodrecia, ficava fedido. Mas eu chegava, eu tinha uma barraquinha que eu fazia no quintal de casa e tinha lá minhas poções. Eu falava que eu gostava de fazer experiência. Então eu gostava daquilo. Com uns 11 anos, minha tia Laura me deu o laboratório químico. Lembra desse brinquedo da estrela? Não. Que era o laboratório químico, você lembra, né? Eu lembro. Então, e aí ele ensinava as reações. Eu não era nascida. Ensinava. Então eu era apaixonado por usar, só que eu tinha um ímpeto, uma coisa, que eu pegava uma flor, misturava com a outra, e aquilo ficava ruim. Eu não tinha conhecimento, mas eu tinha uma ânsia daquilo. Então as plantas e as experiências eram uma coisa que tinha em mim. Então o que aconteceu? Sem ter uma certa profundidade disso, quando eu vou para o mercado de trabalho, o que você vai estudar? Vou fazer colégio técnico, não vou fazer colégio normal, porque eu quero sair já com uma profissão. Tá bom, tem informática, não sei o que da computação, contabilidade, administração, na química. O que é química? Não, química laboratorial, que trabalha em laboratório. Sei isso. Sempre gostei de planta e, sinceramente, técnica em química para mim foi brilhante. Só que daí, quando eu saio do técnico em química 4 anos e entro na faculdade, meus primeiros 2 anos foram legais e os outros 2 anos e meio, juntando formatura, TCC, eu troquei de trabalho e fui trabalhar com um diretor que era muito perturbado, foi complicado para mim, foi muito complicado. Então, eu perdi um pouco de tesão pela química, misturado com o estresse, mas não era química, era aquilo que eu trabalhava. E eu começo a ter carreira mais burocrática. Eu não trabalhava mais tanto lá dentro, fazendo experimentos do laboratório de testes de durabilidade, você usa muito materiais, tudo é gostoso. E daí eu começo a virar consultor de ISO 9000, auditor de qualidade. E aí, nessa época, eu tenho um super burnout. Aí eu vou para o Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, eu me descubro na espiritualidade, desenvolvimento pessoal. Começo a estudar a fitoenergética. E quando eu começo a estudar, antes de qualquer coisa, quando a Patrícia fala de teste cego e tal, eu começo a testar em mim. Tava com preguiça. Que chá que eu posso montar para preguiça? Eu estou desanimado. Estou pensando muito no passado. Estou sem vontade. Então, a maior transformação que a fitoenergética me trouxe é a versatilidade de ir buscar num potezinho que estava no meu inconsciente lá da infância, da poção mágica. Eu lembro que eu brincava com meus primos, com meus vizinhos, meus amiguinhos lá da escola, que era, essa poção mágica é para quê? Não, essa vai te dar invisibilidade. E essa, não, essa você vai voar. A gente brincava 6, 7 anos, imagina. Então, o que eu vejo hoje, que tem muitas transformações que a fito me trouxe. Você é louco, muitas. Dormir melhor, o que é uma das coisas que eu sempre tive dificuldade. Mas a principal é produtividade. Então, hoje de manhã eu trabalhei muito. Já fui lá, montei meu chá, tenho que trabalhar o dia inteiro. Eu preciso descansar. Final de semana eu só estou pensando em trabalho, você tem que desligar. Eu vou lá e faço um tratamento. Então, aquela poção mágica do Bruno, de 6, 7 anos de idade, ela continua na minha vida. O tempo inteiro. É isso que eu preciso, vai aqui. É isso que eu preciso, vai aqui. É incrível como... Eu acho também, Thaís, falando sobre transformação, que a fito me transformou numa pessoa muito melhor, sabe? Eu também acho. Filosoficamente, assim, tipo, estilo, né? Na época que eu comecei a usar fito, eu era gerente de recursos humanos numa indústria com 1.000 pessoas. E eu tinha uma equipe de 50 pessoas sob meu comando. E eu tinha só 25 anos. E eu era uma pessoa muito dura. Eu era uma mistura de General com Cruella e Miranda Priestly, do Diabo Veste Prada, sabe? E realmente eu era uma pessoa muito dura, muito reta, muito... Tu não cumpriu a regra, né? Era muito rígida com tudo, sabe? Tinha um manual lá na empresa que eu trabalhava, que era Instruções do Gabinete da Presidência. Eu decorei aquele manual, com todas as regras, com todo o compliance da empresa. Eu sabia exatamente tudo que tinha que ser feito em todas as áreas. Então, eu era muito workaholic, assim, uma pessoa muito rígida, muito dura. E eu aplicava tudo, assim, sem questionar, entendeu? Então, a fitoenergética, ela me mostrou que a vida não é linear.
ela me mostrou que a gente precisa ser flexível, ela me mostrou que a gente não pode usar as mesmas regras para tudo e para todos. Ela me tornou uma pessoa mais sutil. Eu sou Áries com Áries. Sabe o que é uma pessoa Áries com Áries? É uma pessoa difícil, pessoa brigona, é uma pessoa difícil. E a fitoenergética, ela me sutilizou. Assim como as plantas têm uma energia sutil, ela sutilizou a minha energia também. Eu me tornei uma pessoa muito melhor. Hoje, né, claro, muitos anos depois e muitos anos usando, eu sou uma pessoa mais tranquila, mais ponderada, que avalia as situações. De vez em quando ainda fico brava, né? Fico, porque é da minha natureza. Todo mundo fica, né? Eu acho que todo mundo fica. Mas a maturidade junto com a fitoenergética me tornou uma nova pessoa que eu me orgulho muito de ser hoje. Eu não me orgulho daquela pessoa que eu era, sabe? Mas também eu me perdoo por isso. Porque eu era muito jovem, né? Faz parte. São mais do mesmo caminho. Mas foi importante ter passado por aquilo, ter utilizado a fitoenergética e ter me tornado essa pessoa que eu sou hoje. Então, a fitoenergética me deu a maioria das coisas que eu tenho na vida, né? Eu prosperei com a fitoenergética. Essa era uma próxima pergunta que eu ia fazer. Agora, deixa eu voltar uma coisa que eu esqueci. Eu queria melhorar minha resposta. Sabe qual foi a melhor transformação? A maior transformação que a fito trouxe? Eu era uma pessoa que somatizava tudo em mim e ficava doente mesmo a cada 40, 30 dias. Ficava doente. Ficava completamente doente. Caneta que tu quer? Não, água. Não tem água aqui, Tá. mas... Você tem nem copo, nada? Não. Não, alguém traz uma água pra Paty, por gentileza? Então, eu ficava sempre doente. Isso foi a primeira mudança. Eu ficava sempre doente por uma pessoa que ficava doente mais esporadicamente. Era sempre uma coisa que tipo, parecia uma virose, era sempre uma febre seguida de alguma coisa estranha, era sempre gripado, era sempre com alguma coisa, sempre com intestino preso. Intestino preso era clássico, Paty. Dor de cabeça, sinusite. Então, eu era uma pessoa que estava sempre com alguma doença. Nada grave, até acho que é por causa da minha idade, eu tinha 20 e poucos anos, mas sempre doente e enroscada. Sempre, qual que é a farmácia, que remédio que eu tenho que comprar, sempre em plantão, sempre procurando uma consulta, sempre achando um problema. E quando eu começo a entrar com a fitoenergética, a gente fala, né, ela expulsa a vibração da doença. E a pessoa não precisa acreditar, já vou dizendo. E também tem uma outra coisa. A fitoenergética explica que o que causa a doença é o desequilíbrio do emocional, do espiritual, do mental. E muita gente nos pergunta, então o que eu faço para não ficar doente? Eu tenho que ser espiritualmente um ser de luz? Eu tenho que ser emocionalmente perfeito e mentalmente perfeito? Não, você não vai conseguir. Nem eu, nem ela, nem ninguém. Mas você tem que saber onde abastecer-se dos desequilíbrios que a humanidade em você gera. Você é humana, eu também sou, né? Ou você é ET? Não, sou humana. Você é humana. Então, essa humanidade em nós, ela faz com que a gente crie a nossa própria doença. E o que nós precisamos? Nós precisamos de aprender como utilizar a fitoenergética para ela abastecer na gente aquilo que a gente perde e não consegue conquistar por nós mesmos. Se você for olhar, quando Deus criou o mundo, ele sabia que ele ia ter grandes desafios. Então, Deus falou, meu Deus, Deus falou, pelo amor de mim mesmo, pelo amor de Deus, Deus falou, esse povo vai descer lá, esse monte de gente com medo, mágoa, tristeza, o que eu vou fazer, como eu vou dar conta de tanta gente junto? Ele falou, não, para eu poder dar conta dessas pessoas, eu vou colocar lá o reino vegetal. E a curiosidade, quando você olha uma floresta assim, de cima, qual que é a cor predominante? Verde. Então, olha que você precisa entender, a gente estudou muito nossa concepção energética, e o quarto chakra, que é o centro entre 3 chakras para baixo, chakra é um plexo de energia, é onde você tem um fluxo de energia entrando em você, abastece as suas funções vitais, tanto do lado energético quanto do lado físico. Então, o chakra faz essa ponte entre o teu campo do o eu psíquico, o eu energético, para o seu eu físico. Então, é uma ponte, vamos assim dizer. Quando você pensa e sente ou tem emoções, pensamentos e sentimentos equivocados, você vai afetar algum desses chakras. Então, se o seu pensamento é sobre dinheiro, matéria, vida material prática, sobrevivência, você vai afetar o primeiro chakra, o chakra básico. Se isso é sobre emoções, poder pessoal, alegria, iniciativa, você vai afetar o terceiro chakra.
Se é sobre pensamentos aqui, sobre sua espiritualidade aqui, e aí vai, sobre sua fala, sua realização aqui. E isso gera esse problema todo. Então, a partir disso, a partir do momento que você começa a entender isso, e você começa a perceber que você pode mudar isso, você começa a entender por que Deus trouxe as plantas, porque as plantas são as únicas que atuam nesse nível. E por que do verde? Porque o quarto chakra, o chakra que está nem no céu, nem na terra, mas o chakra no centro do ser. Qual que é a cor dele quando ele está em equilíbrio? É verde. Qual que é a cor predominante do reino vegetal? Verde. Então eu estou dizendo que as plantas estão mandando uma mensagem, que é a mensagem do que a gente mais precisa na vida. É o amor, é o equilíbrio. O equilíbrio que o amor vibracional traz, não um amor romântico do Dia dos Namorados, que é representado por rosa. Porque amor não é rosa, gente, amor é verde. Então, o verde, que traduz-se em verdade, verde da verdade, a raiz da palavra de verde é verdade. Então, o que significa? Trazer para você o centramento, a ponderação. Aqui no centro eu pondero as questões físicas, materiais, densas. Aqui para cima eu pondero as questões sutis, as questões mais espirituais. Tem gente que está vivendo no espiritual desaterrado, tem gente que é só material. O que o verde faz, Thaís? Equilibra. Então é por isso que o verde é atribuído à cor da cura. Porque o verde, na verdade, ele traz a cura através do equilíbrio. Eu te curo quando eu te ajudo a ponderar trabalho e família, carreira, espiritualidade, o certo ou errado, o caminho do meio, como dizia Buda. Então, a partir do momento que você olha para a natureza e vê que a natureza é verde, o chakra do centro, do equilíbrio é verde, você está vendo que a natureza está mandando uma mensagem para nós. Ela está por si só dizendo. Então, quando Deus falou, ai meu Deus, vou criar o mundo, ele pôs aqui para nós o melhor dos seus emissários, que é o reino vegetal, para nos ajudar a nos equilibrar. Agora, o que a gente faz? A gente vai para o sintético. A gente se afasta. E a gente não é contra os sintéticos, mas os sintéticos têm que diminuir pelo menos 90%. Né? Tem uma pesquisa que fala que em volume, tá? Eu não estou falando de marcas, mas em volume de produção de remédios no mundo, em toneladas, diríamos assim, 93% seriam desnecessários se as pessoas aprendessem a respirar, a se acalmar, a não ser reativo e já tomar o remédio. Né? Às vezes uma dor de cabeça é falta de oxigenação, assim, a pessoa senta e respira com calma, faz umas 20 respirações, a dor de cabeça passa, mas ela vai no remédio. Então, cada vez que você, né, em vez de pensar, parar um pouquinho, consome um remédio, você aumenta a produção, porque tem demanda. Só é produzido aquilo que tem demanda. E aí, 93% em toneladas do que é produzido no mundo não precisaria se as pessoas tivessem um pouco mais de consciência antes de consumir, né? Então, tem pessoas que se automedicam, tem pessoas que tomam remédio para dormir, porque não conseguem dormir, enfim. E essa falta de sono, essa insônia vem de outros desequilíbrios, né? Então, as plantas podem ajudar e ajudam muito com resultados excelentes, né? A gente tem muitos vídeos no canal, né, Bruno, de pessoas que se transformaram, de pessoas que... Inclusive, eu peço a vocês de novo, cadastre aqui. Que trataram, para né, você câncer. Ver esses cases que a Patrícia está falando. Trataram câncer, fibromialgia, coisas bem sérias. A gente vai mostrar no documentário, né? A gente vai mostrar tudo. E que fizeram esses tratamentos e tiveram remissão total, assim. Tem pessoas que estão há anos, né? Tem um case, que é o case do Nicolas, que eu me lembro bem, que eu acho que ele está há mais de 15 anos sem sentir dores de fibromialgia, que ele tinha sempre, né? E foi a fitoenergética que atuou. Então, as plantas, elas têm esse poder de atuar nas nossas emoções, pensamentos e sentimentos, só que elas vão mais fundo, elas vão além. A gente tem uma classe de vegetais, porque os vegetais na fitoenergética, eles são divididos em grupos. Tem os puros, os físicos, os niveladores e os condutores. E os condutores são os vegetais que fazem a cura profunda, o tratamento profundo, e que tratam, inclusive, memórias de dor, memórias de trauma, né, do passado. Mas esse conteúdo já está muito avançado, né? Isso aí é para o documentário. E, Paty, Thaís, o que tu queria perguntar antes? Tu ia começar a falar de prosperidade, a minha pergunta era essa, se a fito, ela pode tratar também problemas de prosperidade, escassez, falta de dinheiro? Com certeza, porque
a falta de prosperidade, a escassez, ela é uma falha no seu campo de energia. Nós, seres humanos, nascemos para ter abundância, para sermos abundantes. E a gente tem o poder da manifestação de qualquer abundância dentro da gente. Você só não consegue manifestar abundância e prosperidade quando você está muito diferente da sua natureza, quando você está distante da sua natureza, quando você está descaracterizado. E essa descaracterização, ela se dá por falhas no campo de energia. Falhas que vêm através de pensamentos de raiva, tristeza, vingança, rancor, ódio, mágoas que você guarda, ressentimentos que você carrega, dores que você carrega, vitimismo, né? Quando você culpa o mundo e os outros e a sua família pelas suas dores. Então, essas falhas estão lá. E tem plantas que são direcionadas para isso, para te ajudar a tratar essas falhas no seu campo de energia, e com o campo de energia restabelecido, você se conecta numa vibração de alta frequência, e essa vibração de alta frequência é que se conecta também com o turbilhão de energia que é a prosperidade. A fitoenergética, né, que a gente apelida de fito, mas a fitoenergética foi o que trouxe prosperidade para nossa vida, né, Bruno? Eu ia falar isso aqui, eu tava só esperando você falar para não te interromper. Foi o que nos tornou quem nós somos hoje. Por quê? O que a fito faz? A fitoenergética, ela ajuda você a ser quem você nasceu para ser. Então é o seguinte, se o jasmim decidir ser morango, não vai dar certo. Se o cachorro decidir ser gato, embora eu tenha um gato lá que parece cachorro, viu? Que gosta de carinho na barriga, ou Joaquinzinho. Mas se o cachorro decide ser gato, dá problema. Se a máquina de lavar roupa decide ser cafeteira, dá problema. E o ser humano, Thaís, ele está fora. Então, a falta de prosperidade, em muitas instâncias, eu posso te dizer que esse daí é, com certeza, um dos top 3 motivos da pessoa não ser próspera. Que ela pode até ter dinheiro e não ser feliz. Mas ser próspero mesmo, você tem dinheiro, abundância material, mas você está feliz com a vida que você tem. Eu e Patrícia temos muitos amigos milionários, mas não são felizes. Então eles são ricos. São ricos, mas é melhor você ser rico e infeliz do que ser pobre e infeliz. De deixar aqui. Para as pessoas não falarem, viu, o dinheiro afeta. Não. Agora, a prosperidade é você ter dinheiro, abundância, gostar de quem você se tornou, gostar de quem você é e o que você faz. E você está de bem. E a fitoenergética te ensina isso de um jeito, ela corrige a sua missão de vida. Ela vai à medida que você vai tomando os tratamentos, você vai revezando os tratamentos, Thaís. Quando você aprende a fazer, tem tratamentos de 3 dias, que são os de emergência, tem os tratamentos de 7 dias, que são os convencionais, e tem os tratamentos de 14 dias, que são, por exemplo, para quem não tem problema grave e quer só ir melhorando o comportamento. Por exemplo, esse para prosperidade. Você vai fazendo os tratamentos, levam 5, 7, 8, 12 plantas, dependendo de cada um deles. E à medida que você vai fazendo esse tratamento, você vai tendo um impulso para viver a tua carreira do jeito que você gosta, para desenterrar um sonho, para dizer não, para deixar de levar um ou outro nas costas, para fazer uma coisa que combine mais com a sua natureza humana. É uma coisa tão linda. Né, Paty? Você acorda um dia de manhã e fala, cara, por que eu não ajudo a dona Selminha? Ela é tão legal comigo. Ou por que eu não agradeço ela? Ei, por que esse cara tá na minha cola e eu não dou limite para ele? Ei, por que eu tô num trabalho que eu não gosto? Eu vou estudar outra coisa. Por que eu não perdoei meu pai? E aí você vai elevando isso que a Patrícia fala, você vai elevando a sua sintonia. E quando você eleva a sua sintonia, você vai tendo atitudes com essa nova sintonia. E sabe o que acontece? O dinheiro vem, a abundância vem. As companhias negativas saem da sua vida de alguma maneira. Ou você sai da vida delas, ou elas saem da sua. E isso é um processo rápido para quem faz o tratamento, troca, muda, faz o tratamento, troca, muda. E, assim, talvez até você não entenda isso que eu vou falar, mas eu vou tentar ser o mais clara possível. Mas a banda da Terra, ela tá muito variada. A banda que eu digo, né, é todas as terras que estão dentro do nosso mundo. Tem todo tipo de pessoa. Tem da pessoa mais bandida. Diz o range, né? O range frequencial. Tem da pior pessoa, pior bandido, da pior estirpe, tem a pessoa mais santa. E dentro disso, né, dentro desses extremos, tem todo tipo de gente. Assim como tem todo tipo de gente, tem todo tipo de energia e de frequência também, e de faixas de frequência. Então, você pode se conectar onde você quiser. E aí você pode escolher. Ou você se conecta
né, com uma energia mais elevada e se torna uma outra pessoa, ou você se conecta com energias de baixa frequência e se torna uma pessoa pior. Então, às vezes você está numa energia de baixa frequência porque você nem sabe do que se trata. Você nem sabe dessa variedade de mundos com os quais você pode se conectar. Mas o que eu digo para você é que dentro desse planeta tem vários outros mundos com os quais você pode se conectar. Várias outras dimensões paralelas, né? E a energia das plantas, a fitoenergética, é uma realidade paralela. Que quando você se conecta, você se torna uma outra pessoa. E o Bruno sempre diz, para ter o que você não tem, você precisa ser quem você não é. Verdade. Então, se você quer conquistar prosperidade, você tem que se tornar uma pessoa que você ainda não se tornou. Mas é isso. Continue, Thaís. Continua. A gente falou antes sobre verde. O que seria ovelha verde da família? Isso aí eu acho que foi você que inventou essa expressão, De ou onde foi algum surgiu aluno nosso? Essa expressão veio num evento nosso de fitoenergética, que a gente fez aquelas plaquinhas para foto. Certo. E uma das pessoas do nosso time criou essa frase para botar Eu não na sei, plaquinha. eu tenho para mim que foi algum aluno nosso que colocou isso e a gente começou a falar. Eu Porque- lembro, assim, que foi a Carol. Lembra a Carol que Sim, trabalhava eu com a lembro gente? disso, Que eu ela era lembro. designer. Ela fez uma placa escrita, eu sou ovelha verde da família. E eu disse, nossa, que baita ideia. O que É isso daí que eu lembro. Você lembra da música Rita Lee, né? Claro. Então, a ovelha negra da família é o patinho feio. É o diferentão. É o diferentão, a pessoa Só que esquisita, né? Isso daí, a ovelha negra, como era colocado antigamente, ele era o diferente. O diferente sempre recebe preconceito. E foi, que foi uma pessoa do nosso time, alguém dos nossos alunos, a gente tem tanta coisa que nem lembra direito, mas para mim eu achei que foi na comunidade uma pessoa falou, ela pegou e soltou esse grito de guerra, eu sou a ovelha verde da família. Nossa, que ideia boa. Eu sou o diferentão, mas eu sou o terapeuta da galera, eu sou aquele que trouxe essa chama, eu sou aquele que talvez você seja essa pessoa, eu sou o bruxinho da turma. É isso. Então, vamos lá. Tem alguma planta que todo mundo deveria ter em casa? Só para dar olha um só. spoiler. Tem plantas que todo mundo deveria ter em casa. É assim, deixa eu te explicar. Se na sua casa as pessoas não conseguem trabalhar, estão procrastinando, não tem pensamento para nada, as plantas que a pessoa tem que ter, tipo, passa por carobinha, cana do brejo, plantas que dão uma certa dinâmica, cravo da Índia e manjericão. Mas se a casa da pessoa é uma casa de gente doida, com muita energia mental, as plantas já teriam que ser, por exemplo, capim-cidreira, camomila, erva doce, dependendo um pouco de gengibre, dependendo como que a pessoa tá. Se a pessoa é uma pessoa que não honra a família, um pezinho de erva mate. Então, o que eu quero te dizer, Thaís, é que a planta, ela é que nem roupa. Nós temos várias receitas, inclusive no nosso documentário, na nossa série, nos nossos conteúdos extras, nas nossas lives de aquece. A gente vai falar muito disso. Mas é exatamente isso que a gente pode. Qual planta que é boa para proteção? Mas é uma abordagem muito crua e muito superficial. Porque às vezes aquela planta que está trazendo proteção, ela está trazendo um aspecto que a criança que mora na casa está ficando hiperativa. Ou está distanciando o casal. Entende? Então, o que a gente aprende sobre fitoenergética? Que a fitoenergética é como uma roupa. No frio, você usa uma roupa mais quentinha. No verão, você usa uma roupa mais fresca. Você tem que entender qual é o estado emocional ali naquele momento. Mas alguma coisa que sirva para tudo? Claro que tem. Então, o que a gente procura fazer nesse sirva para tudo? Tem que ver quem são as pessoas que estão ali e a gente tenta fazer uma combinação de plantas. Por exemplo, uma planta que nunca vai fazer mal para ninguém é guaco. Guaco vai ajudar sempre. É uma planta que dá para colocar tranquilamente. A própria arruda, tadinha, que ela sempre acaba pagando o preço. Ela é uma planta que realmente ela absorve. A nossa tá linda ali, ó. Só tem gente realizada nessa empresa. Ela Olha absorve, né? Ela absorve energias negativas. E a gente gosta também do hortelã. O hortelã é muito bom contra o estresse. Dá para usar camomila, erva doce também, que são plantas menos de jardim, mas mais para você usar como erva. Então, nesse caso, no nível 2 do fitoessencial, que é um curso que a gente ensina a pessoa a fazer mandalas com as plantas desidratadas. Isso também é uma coisa que facilita, uma vez que a pessoa talvez mora em apartamento e não consiga cuidar tanto de plantas. E a ideia da fitoenergética nunca é repertorizar. Isso é o que a indústria farmacêutica faz, né? Essa repertorização, por exemplo, um Tilenol para 10 pessoas que estão com enxaqueca, por exemplo.
São 10 cabeças diferentes, 10 almas diferentes, 10 campos de energia diferentes que tiveram enxaqueca por motivos diferentes. Então, como que eu vou tratar com apenas um remédio igual para todo mundo? Não pode, entendeu? Porque daí trata só a parte física mesmo. E a gente precisa tratar o campo de energia que gerou aquela enxaqueca. Então, na fitoenergética, os tratamentos são personalizados. Por exemplo, Thaís, vamos supor que tu tá com dor de garganta. Eu não vou tratar a tua garganta, vou tratar a Thaís. Aí eu tratando a Thaís como um todo, a energia dela se eleva, a imunidade aumenta e a dor de garganta vai embora. Então é mais ou menos assim que funciona. Por isso que na fitoenergética, se você perguntar, eu quero uma planta para unha encravada, eu quero uma planta para queda de cabelo, eu quero uma planta para dor de garganta, eu quero uma planta para taquicardia, eu quero uma planta para diabetes. A gente não tem como te dizer qual é a planta, porque a gente precisa estudar você. Você, saber das suas atitudes, como é que você pensa, quais são os principais sentimentos que você tem, né? Ah, você sente muita raiva, você sente muita mágoa, você sente muita tristeza? Essas são as perguntas que o terapeuta fitoenergético faz e a partir dessa abordagem, né, que vem do paradigma holístico, a gente define o tratamento. E, pessoal, queria complementar sobre tudo que a gente falou aqui algo. Muito bom tu lembrar isso, Patrícia. Sabe por quê? Porque hoje no Instagram, principalmente no Instagram, nos Reels, TikTok, este chá seca a sua barriga em 3 dias. Este chá afasta a ansiedade. E aí o que a gente faz? A gente fica olhando o Instagram para ficar esperando um doutor famoso te dar uma receita que você não sabe bosta nenhuma daquilo, você não entende as consequências e mal aprende como fazer. Se você é o tipo da pessoa que está procurando receita na internet, você está muito errado e esse paradigma tem que mudar. É natural, é bom, mas está, primeiro, usando a fitoterapia. Segundo, não está considerando o conjunto de características que a Patrícia falou. Então, tem 2 tipos de pessoas no mundo, Thaís. As que vão ficar buscando as receitas e depender de alguém, e as que decidiram aprender como que monta suas próprias receitas com base num método que pode dizer qual que usa, qual que não usa, que combina perfeitamente como uma roupa feita por um alfaiate. Então essa é a mensagem que a gente quer deixar para vocês. Fitoenergética é um sistema. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado do que a gente falou aqui. Isso também é uma celebração de tanta história com a fitoenergética que surgiu lá em 2005. E eu espero que você possa participar desse documentário que faz muito tempo que a gente não fazia. Ele entra e sai do ar, vamos deixar aqui embaixo os dados, para que você possa cadastrar, coloca seu nome e seu e-mail lá na página, seu e-mail e o WhatsApp direitinho. Você vai cair num grupo, não saia do grupo até terminar o documentário, você recebe PDFs, participação nas lives especiais, tira um monte de dúvida, oficina de técnicas, porque a gente só tem uma coisa para fazer. A gente precisa levar esse conhecimento para as pessoas. E eu acho que você já percebeu que eu, a Patrícia, a Thaís, sozinho, a gente não dá conta. Sim, a gente tem um monte de aluno transformado. Sim, a gente tem um monte de pessoas transformadas. E nessa série, nesse documentário, você vai ver. Mas a verdade é que essa é uma bandeira que a gente levanta. Uma bandeira para entender a verdadeira causa das doenças. É uma bandeira para que você possa ter controle sobre as coisas na sua vida, na sua família. Para que você seja o terapeuta da galera. Para que você estude as plantas, já que você gosta de estudar. Para que você trate as verdadeiras causas das doenças suas, das pessoas que você quer ajudar e de uma coisa que pouco a gente falou aqui, dos seus animais de estimação que estão somatizando as nossas dores e doenças. Essa é a fitoenergética, há mais de 20 anos mudando a vida das pessoas e se você ainda não tomou a decisão de aprofundar, agora você vai ter a chance. Eu espero que você tenha gostado desse Luz Podcast aqui hoje sobre esse tema fitoenergética, que é o nosso primeiro grande trabalho, um trabalho que nos projetou, que nos levou para a Globo, em tantas TVs, em tantas entrevistas, em tantas palestras, em tantos eventos. Espero que você tenha curtido e que isso mude a sua vida também. Isso aí, gente verde. Espero que você assista nosso documentário, que você se ligue na fitoenergética, que você venha fazer parte desse movimento, porque a fitoenergética ela é um movimento, ela é uma causa, né, de transformação natural, da gente voltar para o natural e se reconectar com a nossa essência. Tá bom? A gente te espera no documentário. Um grande beijo. Tchau!